Bom dia, meus irmãos. A graça, a paz e o amor do Senhor seja com o seu coração. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Isso aí, Alex, gostei. Meus irmãos, é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a sua palavra. E a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em nossa vida cristã. A bem da verdade, pensando nos tempos que nós temos hoje, tempos ultramodernos, eu acho que essa palavra já está até ultrapassada, mas em tempos tão tecnológicos, tão avançados cientificamente, nós poderíamos pensar sobre as coisas que de fato nos oferecem a segurança necessária para nós caminharmos. E parece muitas vezes que ter fé num contexto ultramoderno e tecnológico parece uma coisa pequena. Mas nós precisamos nos lembrar que é a partir da fé que tudo isso veio a lume. No ato da criação, quando o Senhor expõe o mandato cultural e social ao homem, Ele está dizendo exatamente isso. Desenvolvam as coisas e desenvolvam a si mesmos. Cresçam. E muitas vezes nós, de posse dessas coisas que foram criadas, formuladas e descobertas por nós, às vezes ficamos a pensar que a fé, onde tudo se origina, é agora obsoleta. Mas não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Pedro ele vai nos mostrar hoje a dimensão da fé. Esperamos hoje concluir essa primeira carta de Pedro, finalizando o capítulo 5. E Pedro está aqui exatamente preocupado em nos mostrar quão grande é essa fé que nos conduz pelas diversas áreas da nossa vida. Pedro abordou temas variadíssimos ao longo dessa primeira exposição, que é a sua primeira carta. Nós vamos conhecer a segunda carta ainda. Mas, na primeira carta, Pedro está mostrando como nós devemos caminhar com as nossas autoridades, como nós devemos nos relacionar profissionalmente nessa relação entre servos e escravos, patrões e empregados. Como é que casamentos podem ser bem-sucedidos, como esposas devem lidar com seus maridos e como maridos devem tratar suas esposas. Vimos, à guisa de introdução, na última escola dominical, que Pedro não deixa de fora nem mesmo essa relação que às vezes é tensa, entre as gerações, quando os mais novos muitas vezes desconsideram os conselhos dos mais velhos, e os mais velhos às vezes menosprezam a força dos mais jovens, porque valorizam por demais a sua experiência, em detrimento da pouca vivência daqueles. Pensamos, meus irmãos, no entanto, que Pedro, na perspectiva que eu também compartilhei com vocês na semana passada, de um pastorzão preocupado com o bom andamento da sua igreja, vem mostrar-nos que compreender o que o Senhor nos diz é fundamental para a nossa caminhada e uma caminhada bem-sucedida. Portanto, eu queria chamar sua atenção para os versos de 5 a 14 da primeira carta de Pedro, onde ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Percebam que Pedro coloca em prática o conselho que ele dá, porque ele recorre aqui ao conselho de um velho, que é Salomão. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. É muito graciosa a maneira como Pedro escreve aqui, recomendando à igreja uma vivência pacífica, mas também firme. Pedro deseja que a igreja seja um corpo saudável. Pedro tem a perspectiva de que o povo de Deus é o povo capaz de fazer a diferença. Aliás, esse é o ponto-chave da nossa caminhada aqui no mundo. Não somos chamados para nos assemelharmos ao mundo. Somos chamados exatamente para exercitar a diferença. Portanto, diante disso, perguntas como: quem é você no seu trabalho, na sua escola, no círculo de amizades que você tem, são extremamente necessárias. Porque se você é como eles, se você age como eles, se você ri das mesmas coisas, se você fala as mesmas sandices, como cristão, você está vivendo de forma nula. Porque fomos chamados a fazer a diferença. Portanto, é necessário entendermos a dimensão da nossa fé. E aqui Pedro nos apresenta os passos de um encorajamento gracioso que ele mesmo faz, com a ajuda de Silvano, aos crentes, que não se resumem aos irmãos do primeiro século, mas que nos alcança, que chega até nós e fala também ao nosso coração. É interessante que Pedro faz uma caminhada. Ele sai da perspectiva de classes, porque ele falou, como eu já disse, às autoridades, aos patrões e empregados, às famílias, falou às gerações, mas agora ele fala para todos, de forma abrangente. Ele sai da perspectiva de classes para o geral. E o que Pedro vai dizer para esse grande grupo é o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros. E quando vocês entenderem o que isso significa, sujeitem-se unanimemente a Deus. Toda perspectiva de submissão, meus irmãos, tem como proposta nos mostrar que o grande líder das nossas vidas é o Senhor. É a Ele que nós vamos prestar contas. É Salomão que nos dá também o aviso, a advertência, dizendo: olha, jovem, faça o que agrada o seu coração, mas cuidado, você vai ter que prestar contas de tudo. Cada riso teu, cada alegria, cada brincadeira, você vai ter que prestar contas. O Senhor, portanto, não é avesso à diversão e à alegria, mas há um critério para o nosso prazer. Há um critério
para nós fazermos as coisas. Há um critério para a nossa vida. Portanto, é necessário que nós entendamos que ao Senhor devemos toda a satisfação. E é importante lembrar que diante disso nós temos a iminência de um perigo, a realidade de um inimigo e o desafio de todo um contexto. A vida aqui na terra ela é desafiadora. O sol nos queima aqui. E é preciso equilíbrio para que o bronze não se torne uma insolação. Para que a corzinha que nós queremos pegar não se torne dolorosa. Portanto, é necessário que entendamos que estamos em uma missão que está em franco desenvolvimento. O que eu preciso, então, para cumprir a minha missão, para realizar a minha tarefa diante do Senhor, para ser um fiel soldado de Cristo Jesus? Primeira coisa necessária, reconheça o valor da humildade. Me chama a atenção a maneira como Pedro escreve, porque Pedro fora um homem extremamente altivo, marcado pela presunção, pela autoconfiança. Pedro era Pedro, o cara de rocha, o cara que não temia, que decidia, que ia, fazia, que tinha respostas prontas. Mas Pedro agora, já amadurecido, já experimentado, já trabalhado pela graça do Senhor, já humilhado pelo amor de Cristo Jesus, diz: gente, não se esqueçam que a humildade tem grande valor. Observe comigo aqui a parte final do versículo 5 até o versículo 7. Outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo, ou em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o conselho de Pedro é o seguinte, gente: vistam a roupa da humildade. Como eu disse, ele faz uma ponte e vai lá em Salomão pedir um conselho. E o conselho que ele encontra está lá no capítulo 3 de Provérbios, no verso 34, onde ele encontra o Senhor dizendo que ele aborrece a postura arrogante. Que o Senhor odeia o pecado do orgulho. Que o Senhor detesta esse tipo de atitude. Por isso ele diz, e ele faz aqui uma ilustração: se vistam de humildade, gente. Usem a humildade, porque o Senhor reprova a arrogância. Abracem, portanto, uma postura de servo. Abandonem o pecado do orgulho. E é interessante que nós nos lembremos, irmãos, que o orgulho foi a causa dos maiores males de que nós temos notícia. Nós falamos bastante, né, no inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, o Lúcifer. E a gente muitas vezes não para pensar como é que um Lúcifer se transforma num Satanás. Como é que alguém deixa de ser um anjo de luz para ser um demônio? Sabe o que foi? O orgulho. Foi isso que fez com que Satanás se tornasse o que ele é hoje. Quer a prova? Visita lá, abre aí, Isaías 14. Vamos conhecer. Isaías 14, verso 12 a 15. E diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações,
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo de Lúcifer. E foi aqui que ele caiu. E foi aqui que ele se prejudicou. E tem causado prejuízos até o dia de hoje. Foi uma postura semelhante a essa, estimulada por ele mesmo, que Eva também caiu. Que Adão também caiu. Qual foi a proposta da serpente? Vocês serão como Deus. Qual foi a ideia dele? Serei semelhante ao Altíssimo. Então Lúcifer plantou a semente do orgulho que já estava no seu coração, no coração da humanidade. E nós nos arrebentamos, porque seguimos o seu conselho. Portanto, o orgulho ele é destrutivo, ele é devastador. Ele destrói a sua relação com o Senhor. Mas um coração humilde é fortalecido pela graça. E é isso que Pedro está nos dizendo aqui, depois de fazer esse contraste do perigo que sofre um coração orgulhoso, ele vai nos mostrar o que a graça é capaz de fazer por nós. Porque a graça, meus irmãos, é o que vai nos fortalecer, é o que vai nos ajudar, é o que vai nos encaminhar ou reencaminhar na vida. Portanto, aos humildes ele concede a sua graça. E quem tem a graça do Senhor é fortalecido com confiança. E essa confiança é derivada da condução divina. O Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos toma pela mão e nos apresenta os seus propósitos. E a partir daí, nós somos então preparados para recebermos a honra. Olha só o verso 6. Gosto de lembrar desse texto. Primeira vez que eu pisei na igreja presbiteriana, eu me deparei com esse texto. Na congregação, lá de Planaltina de Goiás, tinha gravado esse texto na parede do altar. Nunca me esqueci. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte: sofram toda a humilhação que vocês tiverem de passar, confiando na minha assistência, confiando na minha direção, que vocês estarão seguros, como Pedro vai nos mostrar aqui. Então, para que cheguemos ao ponto de sermos honrados, há um caminho. E o caminho é o da humilhação. E a humilhação, ela prevê aprendizado, preparação, capacitação, fortalecimento. Tudo que você vai começar, você tem que começar pequeno. Tudo. Você entra na escola e você não sabe ler. Você não identifica as letras, as palavras. É humilhante. Mas se você suportar a humilhação de ser ensinado, você pode chegar a um nível maior. Você pisa pela primeira vez na academia e você vê lá os veteranos levantando 80, 100, 90 quilos no supino, e você chega: eu quero fazer isso. Se ele colocar a barra no chão, você não consegue tirar ela de lá. Você diz: está chumbada aqui. Não. É a humilhação da fraqueza. Mas se você suportar a humilhação, de gradativamente subindo, quilo a quilo os seus pesos, você vai chegar lá. Portanto, o que Pedro está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é algo muito interessante, bonito, mas não fácil. Antes da coroa
tem a cruz. Antes de você ser entronizado, tem a cruz. Tem o preço a ser pago, tem o sofrimento, tem um exílio no seu caminho, tem um deserto. É um tempo de preparação. Antes de Cristo ser glorificado, isso nem Deus pulou essa etapa. Por que você quer pular? Por que você já quer ser, muitas vezes, reconhecido? Nem Deus evitou isso. Então, Cristo glorificado foi primeiro crucificado, humilhado, açoitado, xingado. Antes de Moisés ser o libertador, ele passou 40 anos sendo preparado pelo Senhor. Ele não chegou lá e falou assim: eu vou tirar vocês. Não. Ele viu a humilhação do povo, mas Deus tirou ele do Egito, levou ele para outro lugar. Ele passou 40 anos lá sendo preparado. A vida de Moisés é dividida em 3 grandes momentos: do nascimento aos 40 anos, formado no Egito; dos 40 aos 80, talhado, sendo preparado para libertar o povo; e dos 80 aos 120, conduzindo o povo pelo deserto. E ele nem entrou na terra da promessa. Então, irmãos, a honra requer preparo. E isso demanda paciência. Sem humildade, você abandona o processo no meio do caminho. Você abandona, você deixa de crescer. Porque a coroa vem depois. O prêmio, a bênção, a vitória, como você quiser chamar, só depois. Todo mundo exalta o Usain Bolt. Ele diz: o cara corre muito. 9 segundos, uma medalha no peito. Mas ninguém se lembra que para correr 9 segundos ele treinou 20 anos. Portanto, existe esses passos. Portanto, você precisa se libertar da ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é a ansiedade? É o desejo de pular etapas. É o desejo de estar lá na frente. É a vontade que nós temos muitas vezes de não precisar passar pelo que temos que passar. Quero ser pregador. Beleza? Avaliado pelo conselho, avaliado pelo seminário, avaliado pelo presbitério, avaliado pela igreja. São passos que nós consideramos humilhantes, mas são passos que nos preparam. Pai, eu sou homem. Pô, então seja um bom filho. E o que é ser um bom filho? É ser obediente. É segurar o ímpeto. É reconhecer o cuidado de Deus. Portanto, quando Pedro diz aqui: olha, gente, para que vocês cheguem lá, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. Sabe o que é isso? É pegar o controle e entregar para o Senhor. Pode mudar o canal, Senhor. Pode programar como o Senhor achar melhor. Pode fazer do seu jeito. É você dar ao Senhor não só as suas grandes preocupações. Pedro conhece bem o coração humano, porque ele vai dizer: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não só as grandes. Todas. Todas. Sabe por quê? Porque pequenas preocupações se tornam grandes preocupações, se tornam grandes problemas, se tornam grandes tragédias. Então entregue tudo.
Não reserve nada. Reconheça, eu não consigo fazer nada, então o Senhor vai fazer. Então não cultive pequenas ansiedades. E nesse propósito aqui há uma dose muito boa de domínio próprio. Porque muitas vezes nós queremos assegurar algum nicho de controle. Beleza, isso aqui, mas isso aqui é meu. Isso aqui eu resolvo. Pode deixar que aqui, né? Está tranquilo. Está de boa. Será que está? Se o Senhor não estiver envolvido em tudo na sua vida, tudo estará perdido. Tudo estará fadado ao fracasso. Por quê? O homem tem uma habilidade enorme para o caos. É impressionante como a gente consegue complicar as coisas. Certa vez, começou uma temporada de chuva, e eu detectei alguns vazamentos. O telhado da casa era de telha plana, as telhas de barro. Subi mais ou menos 3 telhas quebradas. Falei, é fácil, vou trocar. Subi lá, quebrei 26 telhas a mais. Não é? Porque eu não tinha a habilidade necessária, o peso necessário, a perícia necessária, então eu consegui transformar um pequeno problema num grande problema. Porque eu olhei e falei, 3 telhas para substituir eu tenho, mas eu não tinha 29. Resultado, tive que comprar mais telhas e ainda pedir, contratar alguém para fazer o serviço. Só para vocês terem uma ideia da habilidade que nós temos de tornar as coisas caóticas. Quantos aparelhos eu tentei consertar e quebrei de vez. Então, o Senhor não, Ele pode resolver. Pedro era um grande experimentado nisso, porque olha só algumas situações que Pedro enfrenta. A enfermidade da sua sogra. Quem é que resolve? Jesus. Marcos 1, 29. A grande pesca. Quando ela acontece? Quando Jesus diz, joga a rede aqui. Lucas 5. Pedro tinha uma dívida, devia impostos religiosos. Aí ele vai conversar com o senhor, acha justo? Jesus falou assim, é justo. Mas faz o seguinte, vai em tal lugar, você vai achar um peixe, você vai então encontrar na boca do peixe lá o dinheiro, paga o seu imposto e o meu. Marcos 17. Senhor, eu quero ir até aí, mas as águas são turbulentas. O que é que Pedro faz? O que é que Jesus faz? Pedro, pode vir, mas olhe para mim. E Pedro anda por sobre as águas. Relacionamentos. Quando Jesus está sendo preso, o que é que Pedro faz? Quer matar. O que é que Jesus vai lá e conserta a orelha do rapaz que Pedro havia arrancado com a espada? Jesus livra Pedro até da prisão. Então, o que nós podemos aprender com esse homem tão experimentado na vida é que as nossas confusões, quem pode resolver é o Senhor. Então, como o Senhor fortalece a nossa confiança? Primeiramente, nos dando coragem para enfrentar os desafios. Desafios, meus irmãos, são para serem enfrentados, não fuja deles. Se você tem que ser aprovado, faça a prova. Não é merecedor de aprovação aquele que foge do teste. Sabedoria e compreensão. Recado de Tiago. Está faltando sabedoria? Busque na fonte, peça a Deus, é Ele que tem. Me sinto fraco, não tenho forças para agir. Aqui Paulo vai te dar um conselho, tudo posso em Cristo que me fortalece. Preciso crer na ação do Senhor. Aí é o salmista que vai nos dar o conselho. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender algo simples e profundo. O sustento vem do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará o resto. Salmo 55. Portanto, sem humildade, tudo isso se torna impossível. Porque enquanto não houver humildade no seu coração, você vai bater no peito e vai dizer, eu resolvo, eu
dou conta, eu já sei. Mas toda a sabedoria que nós pudermos alcançar nesse mundo é insuficiente. Nós estamos há meses caminhando com Eclesiastes para entender isso. O mais sábio dos homens que pisou essa terra está dizendo para nós: é tudo vapor. É tudo vaidade. Conhecer, conquistar, saber, é tudo vaidade. Mas com humildade, tudo se torna valioso. Então, para que nós realizemos bem a nossa missão, é preciso reconhecer o valor da humildade, mas também a necessidade de sermos vigilantes. Seja humilde, mas seja esperto. E a esperteza da qual falo aqui não é a ideia de obter vantagem em tudo, mas é de estar atento, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro está dizendo para nós é simples: o inimigo é de verdade, não é uma historinha. O diabo, gente, ele é real. Nós vamos conhecer algumas coisas acerca disso, da existência do inimigo, mas o que a gente precisa entender de início é que ele tem algumas peculiaridades. Ele é enganoso. A figura da serpente atribuída a ele remete-nos à sua condição enganosa. Ele adora uma mentira. Ele ama colocar as pessoas em dúvida. Ele também é comparado a um leão devorador. O ataque do leão é preciso e mortal. Ele analisa, mas quando ele ataca, é uma vez só. O bote dele é certeiro. Ele também é reconhecido como o adversário. Aliás, essa é a significação do nome Satanás. Mas também como o acusador. E essa é uma outra qualidade que ele possui, e nós estamos dizendo isso quando o denominamos diabo. Portanto, uma postura diabólica é uma postura acusativa, que tem como propósito colocar o outro em situação difícil. Como é que nós vencemos um inimigo com tantas faces? Como é que nós podemos lidar com uma personalidade tão multifacetada? Primeira coisa, não subestime o seu inimigo. Não subestimar o diabo não significa atribuir a ele um poder equivalente ao de Deus. É interessante porque muitas vezes, na nossa parca compreensão, a gente acaba fazendo isso, como se Deus e o diabo fossem duas forças antagônicas e equivalentes. O diabo está infinitamente abaixo de Deus. Mas ele tem grande poder. Ele é alguém que nos oferece riscos reais. Ele pode, sim, causar destruição. Aliás, a Bíblia o denomina com essa capacidade. Lá em Apocalipse 9, você vai encontrar duas palavras, Apolion e Abaddon, que remetem-se ao diabo e que o colocam na condição de destruidor. Então, ele tem essa capacidade. Você pode olhar para Jó e ver o que ele fez na vida de Jó. Destruiu a vida de Jó. Só não tirou a vida mesmo, propriamente dita, mas acabou com tudo. Matou seus filhos, arrasou com as suas posses, mexeu na sua saúde. Então, ele tem poder destruidor. Ele tem recursos para fazer o que ele precisa fazer. Então, ele não é, digamos assim, desprovido de condições. Ele pode causar grande estrago. Então, aqui no capítulo 6 de Efésios, você vai encontrar a oração de Paulo: sede fortalecidos
no Senhor e na força do seu poder. Ele vai recomendar: resisti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Então você precisa estar protegido. Se você vai de peito aberto, meu amigo, minha irmã, você vai se ferir, e muito. Então ele possui recursos. Logo, haja com sobriedade. É interessante a ideia da sobriedade, porque sobriedade quer dizer domínio próprio. A pessoa que não está sóbria, ela não sabe o que está fazendo. Por isso ela não pode dirigir, por isso ela não pode andar de bicicleta, por isso ela não pode andar de moto, por isso ela não pode nada. Quem confia em alguém que não está sóbrio não é digno de confiança, porque ele não tem domínio das suas faculdades, ele não pensa direito, ele não age direito, ele não se move direito. Portanto, quando o conselho de Pedro chega até nós, dizendo: sejam sóbrios e vigilantes, o que Pedro está dizendo é o seguinte: controle a sua mente, pense corretamente. Gente, isso é fundamental. Para tudo que você vai fazer, você precisa pensar e controlar a sua mente. Desejar fazer, querer fazer, permanecer determinado a fazer. É diferenciar as coisas, é olhar as coisas e perceber o que é cada coisa. Tá? A sobriedade te ajuda nisso. Como é que você alcança esse nível de sobriedade? Pela palavra de Deus. Porque ela contém instruções firmes. Ela te dá condições seguras para você decidir, para você se relacionar, para você fazer o que você precisa fazer. O diabo tem seus recursos, você tem os seus. O problema é que muitas vezes desprezamos os nossos, porque a gente fecha a Bíblia no domingo e só abre ela no próximo domingo. Ela não faz parte, muitas vezes, da vida de muitos cristãos. E aí a gente fica trabalhando por inferência, baseando a nossa vida nas experiências. Eu acho que é assim, eu sinto que é assim. Só que quando você pauta a sua vida nas emoções, nas experiências, você está calcando a sua existência em pilares variáveis. Porque o que é um dia pode não ser no outro. Agora, se você tem fundamento, o fundamento estará sempre lá, firme, mantendo de pé o que está sobre ele. Então, não foque no experiencialismo. Foque no que a palavra do Senhor está te dizendo. Seja sóbrio. Uma outra coisa sobre o inimigo: não o ignore. Seja capaz de reconhecê-lo. Isso é extremamente importante, porque aqui estamos pensando em discernimento. O diabo tem uma outra característica: ele é danado, ele é mesmo. Ele é danado. Sutileza. Você acha que o diabo ele é assustador? Ele não é. Ele é sutil, ele é sedutor. E ele se apresenta dessa maneira. Uma das coisas mais verdadeiras acerca do diabo é a sua condição de falsário. Em Apocalipse, nós vemos vários movimentos de Satanás no sentido de imitar o Senhor. E aí é onde surgem o que nós chamamos de heresias, mentiras. E o primeiro século foi marcado muito por isso. E o nosso também é, só que hoje a gente está um pouco mais lerdo. Mas o que o diabo faz é sempre criar uma versão do reino de Deus, onde ele habita e domina para enganar as pessoas. Então a sutileza do diabo está justamente aí, em oferecer uma cópia mal feita do reino de Deus para que as pessoas abracem, se distanciem do Senhor e se percam. Ele é um impostor. Lembrem-se sempre que o seu desejo era estar no lugar de Deus. Como ele não conseguiu, ele tenta criar um mundo paralelo para ele, um reino paralelo para ele. E aí ele segue enganando as pessoas. O que um cristão maduro precisa fazer? Detectar a ação do inimigo.
Isso nós chamamos de discernimento. E você precisa buscar na palavra de Deus e por meio da oração discernimento, que é onde você vai poder provar os espíritos. É saber se o que está diante de você vem de Deus ou vem do inferno. Porque senão você vai cair nas ciladas que estarão diante de você. Volte lá em Efésios 6 e veja quais são as peças da armadura. Tem um monte de cristão aí, né, se escondendo atrás de confissão positiva. Não, eu sou blindado. E acha que só dizer eu sou blindado protege ele, torna ele invisível à ação do inimigo. Ele está lá, eu sou blindado, e o diabo chega e lhe dá uma rasteira, ele nem vê o que o atingiu. Você quer viver seguro? Faça o que a palavra do Senhor te manda fazer. Revista-se do que o Senhor te oferece, porque senão, meu irmão, minha irmã, você estará exposto. Se nós prescindirmos do que o Senhor nos dá, nós estaremos em maus lençóis. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí ele vai começar aqui, a partir do verso 14, dizer quais são as peças da armadura. Portanto, pensem bem nisso. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quem crê, não fica suscetível a qualquer coisa, não. Você chega sem fé em qualquer ambiente, qualquer mentira que jogarem no seu coração, na sua mente, você vai engolir. Você não vai nem questionar. Ah, que delícia. Mas se você tem fé, a fé acende a luzinha vermelha e você começa a dizer, espera aí, de onde vem isso? O que é isso? Por que isso? Portanto, a fé é um escudo. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui a gente vinha falando de defesa, mas na hora de atacar, a arma é essa. Aí você não conhece, você não sabe o que ela está dizendo. Significa dizer que você vai para uma guerra de mãos limpas. Qual a chance que você tem de sair vencedor de uma guerra como essa? São mínimas. Eu diria nulas, porque você está deixando a arma infalível para trás. Portanto, oriente-se pela palavra, conduza-se pelo Espírito, deixe Ele direcionar a sua vida, aprofunde o seu conhecimento bíblico, conheça o que o Senhor está falando para você, busque discernimento, não baixe a guarda, resista, permaneça firme, não abandone a doutrina, não esqueça o que te foi ensinado, não desvalorize a palavra do Senhor, porque é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te capacitar. Então leia a sua Bíblia, ore, comungue, participe da caminhada com seus irmãos, confie no Senhor, use os seus recursos, eles são infalíveis. O mundo pode te fustigar por um pouco de tempo. Nada no mundo é para sempre. Nem alegria e nem sofrimento. Se você quer a alegria do mundo, entenda que ela pode até chegar, mas ela não vai durar o tempo todo. Mas o que o Senhor te promete é eterno. E diante do que é efêmero, é melhor ficar com o eterno, não é? Então, não dê confiança. Tá? Não baixe a guarda. Tudo que o diabo precisa que você lhe dê, atenção. Então, não discuta, não escute, confronte biblicamente, ou seja,
deixe que o Senhor fale, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Qual foi o problema de Eva? Ela resistiu a Deus e sujeitou-se ao diabo. Quando ela resistiu a Deus? Quando ela alterou o conselho de Deus. Não comereis nem tocareis nele. Isso aí é precioso para Deus. Aí a serpente falou: é aqui que eu vou pegar essa menina. Parou aqui, voltou. É aqui que eu vou fazer a festa. Ela está ressentida com Deus. Aí ela resistiu a Deus e ouviu. Não, Deus não quis dizer isso não. Portanto, cuidado, irmãos. A nossa batalha, ela é constante. Como é que eu enfrento as provações? Com oração. Encorajando os meus irmãos e recebendo deles o encorajamento. E eu só tenho isso na comunhão. E o testemunho, reconhecendo o que Deus fez por mim. Lembrei de uma irmã muito querida aqui quando estava pensando nisso. Vigiem. Vigiem. Porque o diabo não está brincando. Não brinque você também. Uma terceira, meus irmãos. Orientação de Pedro aqui. Depois de nos levar a reconhecer o valor da humildade, a necessidade da vigilância, é que nós não podemos esquecer da grandeza da esperança. O cristão é o guardião da esperança, mas essa esperança tem que também ser válida para você. Versos 10 e seguintes. Pedro vai nos dizer: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro está falando para tempos eternos. E o que me dá condições de tocar nos tempos eternos é a esperança. Como é que ela se estabelece? Primeira coisa, pela certeza que eu tenho de que possuo a graça de Deus. Quando um cristão é consciente de que a graça do Senhor lhe é dada, ele tem esperança. Porque ele sabe que pela graça ele foi salvo, pela graça ele foi eleito, pela graça o Senhor o abençoa, pela graça ele é orientado em todas as suas necessidades, porque ele recebe do Senhor socorro. Ele sabe que Deus é confiável e sabe que Deus nos dará tudo o que precisamos. E tudo o que nós precisamos é a graça, porque se você tem a graça, você tem tudo. É por isso que o Senhor diz: a minha graça te basta. Ele não está dizendo: você está ganhando pouco, você está ganhando tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É um presente que agrega outras coisas. Segunda coisa, a esperança nos faz reconhecer que temos um destino glorioso. Somos herdeiros. E esta herança é a culminância do cuidado do Senhor. Então, na terra, em meio ao sofrimento, nós experimentamos a graça. Para que na eternidade, vivendo como salvos, experimentemos a glória. Glória essa que é eterna. É um caminho difícil, mas cujo destino é seguro. A dificuldade está só no caminho. Mas o destino é de plena felicidade. Logo, o sofrimento é transitório. É o que Paulo dizia. A tribulação, a leve tribulação, produz para nós eterno peso de glória. E o que Paulo, Pedro, Jesus e todos os outros santos perceberam nas provações? Que elas são aperfeiçoadoras. A ideia de aperfeiçoar aqui, gente, é equipar. Então a provação, ela é um teste.
Hoje você anda no seu carro e você o considera seguro. Mas para que o seu carro fosse considerado seguro, ele foi destruído várias vezes, foi submetido a várias situações, foi tombado, capotado, amassado, para que você pudesse entrar num carro e ter razoável segurança. Teste. É o que a vida faz conosco. A vida, meus irmãos, é o campo de provas do cristão. É onde nós somos trabalhados, ajustados. Enquanto você está sofrendo, Deus está com a chavinha, ó, apertando aqui, corrigindo ali, ajustando aqui, alinhando do outro lado. Ele está fazendo isso com você, conosco. Ele está nos aprimorando, está nos consertando, está nos dando a devida manutenção, porque aqui nós somos tratados. E esse tratamento vem quando instruídos na palavra, quando abençoados por meio da comunhão e do ministério, quando compreendemos a sua vontade, aí nós alcançamos o nível de caráter cristão aprovado. E um caráter cristão aprovado, ele possui 3 grandes marcas. Primeira coisa, ele é firme. E a firmeza aqui nos demonstra constância, a perspectiva de algo que não se abala. A segunda característica de um caráter cristão aprovado é o fortalecimento. E é interessante que aqui a força não vem de nós, ela é dada a nós. Percebam que a palavra está na voz passiva, e ele mesmo há de fortalecer. Então, quando eu reconheço que eu sou fortalecido, eu estou dizendo que eu recebi força de alguém. É o que o Senhor nos faz. Então, Ele nos abastece de poder. Terceira marca de um caráter cristão aprovado é a fundamentação. Ele tem bases firmes. Ele não é titubeante, ele não é variável, ele possui sustentação, ele não é levado por invariabilidades. O que é invariabilidade? É a coisa que está o tempo todo permanente. Não se altera com as circunstâncias, com as situações, com os momentos. Não, permanece firme. Por isso, a palavra do Senhor sempre nos aconselha a nos mantermos firmes na rocha. Para finalizar, Romanos 5, 3 e 4 nos diz algo interessante sobre isso. Quando Paulo fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Mas só consegue chegar a esse nível quem é invariável, quem não se deixa levar por tudo que acontece ao redor. E esse coração é galardoado com a certeza da paz proveniente de Cristo, a qual deve ser compartilhada. Pedro fala de um ósculo de amor. Pedro fala desse cuidado, desse carinho mútuo, que é compartilhado por alguém que tem a certeza de que recebeu tudo isso do Senhor. Então, Cristo é esse vínculo, o vínculo da paz, mas também o vínculo do amor. Ele é o grande ensinador do amor. E é com base no que ele nos ensina, nos mostra que nós caminhamos e somos bem-sucedidos em nossa missão. Que ele mesmo, meus irmãos, nos abençoe. Que nós possamos atravessar essa jornada com humildade, com atenção, mas, sobretudo, com esperança. Não são as circunstâncias que ditam o nível da sua felicidade, mas aquele que garante é o próprio Criador da felicidade. Pensem sempre no Senhor como um pai feliz. Deus não é frustrado. Deus não é entediado.
Deus é plenamente realizado. E como nos ensina aí já há tanto tempo, pastor John Piper, Deus é plenamente feliz nele mesmo. Então, um Deus assim não poderia fazer algo diferente por você, a não ser te inserir num contexto de felicidade, desde que você confie, creia e pratique os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Sejamos cristãos diferenciados para a glória de Deus. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, te agradecemos e louvamos-te por tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, porque estás sempre conosco e nos ajuda em nossas limitações e dilemas cotidianos. Obrigado, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor nos ensina. Clamamos agora o auxílio do Teu Espírito Santo para que o ensino seja aplicado adequadamente aos nossos corações. Não permita, Pai, que as nossas limitações ofusquem os princípios e os percamos de vista, mas que estejamos sempre ligados a tudo que vem de Ti, pois nestas coisas cuidamos encontrar a própria vida. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja com toda a cristandade, capacitando-a ao serviço aqui na terra e levando-a a aspirar à eternidade com Cristo Jesus. Amém.